Deus abençoe a sua vida. Quero que você compartilhe aí essa reflexão, essa mensagem, essa profecia da palavra de Deus para milhares de pessoas, para ser despertadas para o tempo que nós estamos vivendo. Apóstolo, qual que é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo os cumprimentos das palavras de Deus, da profecia, que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só que há uma confusão na mente de milhares de pessoas, porque nós sabemos que através da internet há vários teólogos, há vários homens que estudam a Bíblia profundamente, mas nós ouvimos muita coisa. Só que eu quero ensinar você uma coisa: você tem que ficar com o que está escrito na palavra de Deus. E eu quero aqui frisar duas epístolas que Paulo escreveu, ao 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que nos dá aqui uma direção, um despertamento, um entendimento, a nós entender o tempo que nós vivemos. Primeiro, nós vivemos a preparação da igreja para o arrebatamento. Isso é fato, está em 1 Tessalonicenses. É a primeira carta que o Senhor deixou escrito, dizendo, no capítulo 4, versículo de número 13, dizendo assim: acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Versículo 13: não quero, porém, meus irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus ele morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele aqueles que morreram com salvação. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, a primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos agora, nós seremos arrebatados, pois juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta aqui é a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. Só que na segunda carta, Paulo agora vai falar sobre apostasia. Ele vai falar do momento que vai agora acontecer, a manifestação do anticristo, o governo do anticristo, o domínio do anticristo, através da inteligência artificial, pois através dos outros governos, do sistema, o anticristo já está preparando o quê? As pessoas, o mundo, para a sua manifestação. Vivemos um tempo de apostasia, e apostasia é o quê? Esfriamento da fé. As pessoas estão deixando de acreditar no que é sobrenatural, no que é espiritual, no poderio de Deus, para acreditar na IA, que é a inteligência artificial. Mas isso foi proferido pelo profeta Daniel, que a ciência se multiplicaria de tal forma terrível, e nós estamos vivendo essa profecia. Agora, meus amados irmãos, prestem bem atenção nisso aqui, abra sua visão espiritual. Você tem que acreditar no que a Bíblia ela revela, é no que a palavra de Deus está nos proferindo, não em teorias humanas, não em filosofias, não em teólogos, homens que às vezes eles pegam os versículos isolados e distorcem a própria palavra. Agora, olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses. Na primeira carta, ele fala da ressurreição dos que morreram com Cristo, e ele fala do arrebatamento para os que estiverem vivos, porque alguns não experimentarão a morte, e é o tempo que nós estamos vivendo, porque a Bíblia fala que o arrebatamento ele é o quê? Ele é pois acontecimento surpresa. A Bíblia fala em Mateus que Jesus falou que naquele dia, e nem hora, e nem pois ano, ninguém sabe, pode ser agora,
Deus está o quê? Sacudindo a figueira. Deus está, pois, fazendo uma separação e uma purificação para preparar os que são salvos para o arrebatamento. E se você não sabe a palavra arrebatamento, ela significa aquele que arranca a força. Vai ser um acontecimento surpresa, vai ser como aquele piscar de olhos, aquele relâmpago que o próprio Jesus falou, que a sua vinda veria ser rápida. Então pode ser agora, por isso que nós temos que preparar. Agora preste bem atenção nisso aqui. Qual que é o acontecimento que nós estamos para viver agora? Como já falei, a ressurreição dos que morreram em Cristo, a manifestação da vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja, mas também a manifestação do anticristo. E eu quero te provar isso na Bíblia, para que a sua visão abra e o seu entendimento entenda os mistérios e as revelações, que o fim já está chegando, que algo terrível está para acontecer, e você tem que preparar a sua vida para encontrar com o Senhor teu Deus, lá no céu, nos ares. Olha para você ver, que diz a Bíblia. Ora, meus irmãos, em 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogo-vos pois a compaixão de Cristo e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa grande reunião com Ele, que ninguém vos movais, pois facilmente ao vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor Jesus Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será, pois, assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, pois querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas eu vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós, pois, sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo, pois convosco ao seu próprio tempo, seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o está resistindo, que no meio ele será arrancado ou tirado. Então será, pois, revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Voltando no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, mas somente a um que agora o resiste, que do meio será tirado. Quer dizer, a igreja e o Espírito Santo estão resistindo à manifestação do anticristo, meu amigo, porque era a vontade dele, pelo que ele já preparou, pois o seu cenário de injustiça já era para ele ter manifestado, mas porque o Espírito Santo o resiste, e a igreja fiel, que está buscando a perseverança, a oração, ainda não manifestou. Só que o Senhor fala que o Espírito Santo, junto com a igreja, será retirado da terra. Aí então vai vir a manifestação do anticristo, vai manifestar o homem da iniquidade, aonde ele vai se colocar e vai se opor, pois contra tudo que se chama Deus. E aí ele vai o que? Se querer sentar no templo de Deus, para se colocar como o próprio Deus. Versículo 9: porquanto a este, a cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Quer dizer, ele vai vir enganando, ele vai vir se mostrando, como diz a Bíblia no livro de Apocalipse, que ele vai estar, pois, durante os 7 anos reinando, e 3 anos e meio de paz enganosa, e depois os 3 anos e meio de grande tribulação. Então você precisa de preparar a sua vida e entender isso, que o que nós estamos vivendo agora no presente, nesse século 21, nesse ano que nós entramos agora, nós podemos ser arrebatados em qualquer momento.
Jesus já está de pé no seu trono e nas portas. O Senhor está falando pelos profetas, pelas profetisas, pelos seus servos, pelas suas servas, dando sinais. Agora você precisa de entender, entenda o que você lê, que você examina, para você estar preparado, porque infelizmente as pessoas não estão preparadas para o arrebatamento da igreja, e principalmente as igrejas que estão agora surgindo, que estão cheias de multidões, inchadas, mas não estão vivendo a realidade do que Jesus quer que você viva, que é a preparação, como aquelas 5 virgens prudentes, que elas tinham azeite e a lamparina acesa. Mas nós estamos vivendo um cenário terrível de apostasia, um evangelho mentiroso, enganoso, um evangelho formalista, ilusionista, da grande ilusão que as pessoas estão usando os artifícios da ciência, da internet, para falar que Deus está operando, que Deus está fazendo, que Deus está... Não se engane, está aqui na Bíblia, pois de maneira alguma, pois ninguém vos engane, nem por palavras, nem pelo Espírito, nem por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Não se deixa ser enganado, mas desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Fica aí esta grande revelação da palavra de Deus, primeira carta e a segunda carta. A primeira, Deus falando da ressurreição dos mortos que morreram já com Cristo, com salvação garantida, com o seu nome escrito no livro da vida, e dos vivos que estão perseverantes, santificando, em vigilância, sendo sobre vigilância e se preparando para o dia do Senhor. Na segunda carta, fala para ninguém vos enganar, nem por palavras, nem por espírito, nem por epístola, ensinamentos enganosos, doutrina de demônios, mas sim estar focado em oração, em jejum, em vigilância e perseverança para o dia do Senhor, e você não ficar, porque para nós estamos concluindo, ai de quem ficar depois do arrebatamento, ai de quem não subir no arrebatamento, será dias de ranger de dente, de dores, como nunca houve e nunca haverá. Deus te abençoa, compartilha aí, porque isso é muito sério, o que o Espírito Santo está usando pela sua infinita misericórdia na minha pequena pessoa, como profeta de Deus desse século, para te alertar, enquanto você está em vida. Deus te abençoa, em nome de Jesus.